Muito bom dia a todas e a todos. Queria saudar a mesa, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra sem igual estar em meio a tantas mentes brilhantes, a um público tão qualificado, uma mesa referência, professores do naipe do professor Fernando, professor Carlos Adolfo, Peroba, enfim, da professora Marta e do meu querido amigo Abner, que eu conheço há tanto tempo. O tema foi tão bem exposto que eu acho que eu vou direto à problematização. Vou tratar do que eu acho que pode contribuir para um debate que está tão incipiente no Brasil, porque debatemos problemas e debatemos poucas soluções. Então, me parece que a economia digital precisa hoje de uma verticalização no sentido de objetivarmos soluções, porque o problema está posto, e ele não está posto de agora. Se voltarmos a 1995, quando a OCDE mobilizou o mundo para discutir o mercado digital, a economia digital, cada um utilizando esse conceito, ora com mais abrangência, ora com menos abrangência, o mercado eletrônico como parte da economia digital, ou o mercado eletrônico como a economia digital, mas fato é que desde as conferências de Bruxelas, Turku, Bonn e principalmente de Ottawa, que moldou tantos princípios importantes para a economia digital no âmbito mundial, nós temos esse problema posto. O que me impressiona, e talvez até me entristeça, é o fato de que o Brasil, grande protagonista, porque tem um mercado consumidor com mais de 200 milhões de pessoas, 200 milhões de consumidores, e os países envolvidos elegeram o mercado consumidor como grande pilar da economia digital, o Brasil tem uma presença tão tímida nas discussões. Então, eu acho que nós temos que participar mais ativamente, nós temos como nação soberana, mas, sobretudo, privilegiada por ter o mercado consumidor que tem, nós tínhamos que estar contribuindo com mais ideias. E quais foram os pilares postos nessas discussões internacionais? O primeiro pilar foi o da neutralidade, porque quando o mundo se deparou com a economia digital, a primeira questão foi a preocupação com o planejamento tributário abusivo. Então, a primeira preocupação das nações soberanas foi: será que alguém vai vender para mim? Será que alguém vai participar da minha economia e não pagar tributos? Essa foi a primeira preocupação. Então, a neutralidade seria no sentido de que qualquer reorganização societária, qualquer atividade econômica, ela deveria observar os mesmos padrões tributários, ou seja, a mesma carga tributária que todo aquele mercado consumidor, toda aquela economia física, observava naquela soberania. Na sequência, em Ottawa, a gente teve um outro princípio que hoje é fundamental na economia digital, que é o da equidade. E a equidade demonstra mais do que uma preocupação com o planejamento tributário abusivo. Ela traz uma preocupação que o professor Marco Aurélio Greco insere no seu tão conhecido livro Planejamento Tributário, que é a ideia, a concepção de capacidade contributiva sob o ponto de vista coletivo. Ou seja, se uma pessoa, se uma empresa paga menos tributo, alguém vai ter que pagar mais tributo. Então, a ideia de equidade não é só uma equidade entre nações no sentido de preservar as bases tributárias de cada nação. É também uma equidade entre contribuintes, ou seja, todos nós temos que pagar a mesma coisa, porque se alguém pagar menos, alguém vai pagar mais. Então, os princípios de Ottawa até hoje norteiam as discussões no âmbito da OCDE, mas, obviamente, que o projeto BEPS, e como muito bem citado pelo Carlos, a ação 1, que trata da economia digital, ela foi, de um lado, elogiada e, de outro lado, muito criticada. Ela foi elogiada porque ela conseguiu bem demonstrar quais eram as novas atividades, ou quais são as novas atividades econômicas que são, em tese, disruptivas, que são novas, que alteraram a nossa economia global, mas também foi criticada por não ter, talvez seja a única ação que não tenha uma solução direcionada. E não tem uma solução direcionada por razões óbvias. Como se congrega, como se reúne em uma solução interesses tão conflitantes como os interesses político-econômicos que hoje se materializam pelo mundo?
como unir Estados Unidos, Europa e países em desenvolvimento numa só solução. Isso me pareceu e me parece quase que impossível, quase que utópico. Eu tive a experiência agora recente de passar janeiro discutindo tributação da economia digital na IBFD, finalizando a minha tese, que Deus me proteja nas próximas semanas, porque eu tenho banca daqui a uma semana e meia. E eu cheguei lá e a minha tese, eu já antecipo para vocês, né, a minha cereja do bolo é de que uma solução precisa ser consensual, a gente precisa explitar os lucros, porque lá fora muito se discute lucro, também no âmbito do IVA, mas muito voltado ao lucro, e eu falei, precisamos explitar os lucros, precisamos chegar numa solução que todos ganhem, porque senão ninguém vai chegar num consenso, ou seja, cada um vai, como a gente vê agora, instituir a sua tributação sobre a economia digital, individualizada, e quem vai ser penalizado, como sempre, é o contribuinte, ou seja, os serviços vão ficar mais caros, as mercadorias digitais vão ficar mais caras. Quando eu apresentei isso lá no IBFD pela primeira vez, obviamente que eu fui extremamente criticado. Isso é impossível, isso é tão utópico quanto pensar numa única solução. Ao término da minha estada lá, eu acho que eu consegui convencer algumas pessoas de que seria a única forma de todos sentarmos à mesa, porque está difícil até sentar à mesa, vide a audiência pública do último mês lá na OCDE, em que se discutiu a tributação, como, por exemplo, DST, proposto pela Inglaterra, e se criticou sobremaneira essa ideia e, obviamente, que se fortaleceu a segunda ideia da União Europeia, que é a de criação de uma tributação única, temporária, sobre a economia digital. Então, não há dúvidas de que o consenso é difícil e me parece que uma forma de se estabelecer uma solução que seja boa para todos e para todas as soberanias é se explitar os lucros. E isso me leva a voltar, e, por favor, não achem que eu estou delirando, mas me leva a voltar para Kant, quando, na Paz Perpétua, pensou numa grande federação, e que foi o que a União Europeia fez, criar um bloco. Me parece que a economia digital ela rompeu todas as barreiras. Não é possível mais se pensar na economia digital como soberanias estanques, soberanias isoladas. Nós temos hoje um grande mercado, um mercado único. E a fala do Peroba muito me inspirou aqui, eu até mudei um pouco o caminho que eu iria seguir, mas porque é uma reflexão que eu já tenho há muito, vinha discutindo com o Sérgio André já de outros congressos, no sentido de que eu não sei se a preocupação tem que ser B2B, ou seja, business to business. Eu acho que a B2C está muito presente na economia, porque a ideia de se pensar na Amazon, na Microsoft, nas grandes corporações, é uma ideia voltada para isso que o atual governador de São Paulo disse, onde há riqueza eu quero tributar. E se é uma gigante econômica, eu quero tributar. Mas a economia digital, ela alterou um pouco essa ideia de que as gigantes devem ser tributadas. Hoje nós consumimos aplicativos o dia inteiro de empresas que nós nunca ouvimos falar. O B2C está muito presente na economia e é difícil até aferir qual é a sua importância econômica, porque são empresas que majoritariamente não estão aqui no país e que são aplicativos, talvez, de vida curta. Eu lembro que, quando eu fiz o meu projeto de tese de doutorado sobre economia digital, eu falava muito do Periscope, estava explodindo o Periscope. Hoje eu não ouço mais falar do Periscope. Não estou, obviamente, denegrindo esse aplicativo, estou dizendo que ele está esvaziado, dizendo que eu não ouço mais falar nele. A economia digital ela traz esse desafio que é da sua constante alteração, inovação. De modo que eu não sei se realmente nós devemos só olhar para as grandes corporações. Por outro lado, eu não me isolo das preocupações internacionais tão postas hoje nos fóruns de debate com relação à tributação de pequenas e médias empresas que buscam desenvolver tecnologia, sob pena de se tornar uma trava, um freio ao desenvolvimento tecnológico. Isso não seria bom para ninguém. É óbvio que a inovação ela precisa ser estimulada e preservada. Portanto, todas as ideias em âmbito internacional são voltadas para as grandes empresas, para aquelas empresas que têm infraestrutura, têm capital, já estão solidificadas, que podem ser tributadas e que, mais do que isso, geram uma arrecadação expressiva. Imaginem o trabalho de se tributar todas essas micro e pequenas empresas que vendem aplicativos em pequena escala, mas que, somadas todas, representariam bastante arrecadação
para o país. Então, me parece que, nesse ponto de vista, nesse ponto de partida, a minha preocupação com a economia digital vai um pouco além das grandes corporações, das grandes empresas. Minha outra grande preocupação, e eu acho que o Brasil precisa se alinhar, o que hoje se discute em âmbito internacional é a ideia de criação de valor e estabelecimento permanente digital. O Brasil ele precisa tomar um partido com relação a isso, precisa tomar uma posição com relação a isso, porque senão ele vai se isolar do contexto internacional. Nós temos um sistema protetivo, eu chamo, professor Fernando, desculpa, de sistema, que eu sei que o senhor faz as ressalvas, que nós não temos sistema tributário por conta da bagunça que se estabeleceu, mas nós temos um sistema tributário absolutamente protetivo, ou seja, a nossa tributação é na fonte, querendo o âmbito internacional ou não querendo o mundo. Nós retemos na fonte. Mas nós precisamos nos posicionar com relação à criação de valor e estabelecimento permanente digital. O Brasil ele precisa tomar a dianteira com relação a isso. E agora, como o meu tempo já está estourando, porque nós temos que finalizar às 10 horas, eu me comprometi com a Marta, o problema, e também seguindo o que o professor Carlos me pediu, na tributação federal brasileira, me parece que está muito destacado no Software as a Service. Eu trouxe até a solução de consulta 181, eu passo, acho que o Congresso vai disponibilizar os slides depois, e na solução de consulta 181, a gente teve até a discussão de discuti-la informalmente no Congresso do CARF, informalmente porque foi numa mesa com o pessoal da COSIT, a gente discutimos longamente a solução de consulta 181, me parece que a solução de consulta demonstra bem o que temos no Brasil hoje. A legislação está desatualizada, o legislativo, infelizmente, não é proativo, os fatos jurídicos e econômicos estão postos e as autoridades fiscais se desdobram para tributar aquelas riquezas e acabam se equivocando, com todo respeito, mas acabam se equivocando porque querem tributar por meio de solução de consulta, querem tributar por meio de interpretações postas em acórdãos do CARF, acórdãos dos conselhos, e isso não é possível. Não há que se falar em sistema tributário sem segurança jurídica, sem previsibilidade. E, no Brasil, nós estamos calcados na legalidade. Não pode, se o legislador quis conferir uma hipótese de não incidência, eu vejo alguns artigos, algumas falas que seria uma hipótese de isenção. Não me parece ser, porque o texto da Lei 10.168 é claro quando trata da CID, na sua nova redação de 2007, nova que eu digo, na sua inserção posterior de 2007, quando expressamente no parágrafo 1º do artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 1º, salvo engano, diz que não incide a CID quando se tratar de cessão de licença de uso de software. Então, se uma lei quis conferir uma hipótese de não incidência, não pode uma solução de consulta, a pretexto de tratar de software as a service, dizer que incide, sim, a CID na ideia de que seria um serviço técnico. Para que seja serviço técnico, a lei tem que dispor exatamente quais são os critérios jurídicos acerca da hipótese de incidência da CID sobre essa atividade. Não pode a solução de consulta a pretexto de achar que é serviço técnico, até porque eu tenho severas críticas a isso, software de prateleira e software por encomenda, entre esses dois pontos analisados pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos milhas e milhas de distância. Hoje, a tecnologia prova que você pode ter um software autocustomizável. Ninguém está prestando serviço. Você configura aquele software. Isso é um software de prateleira ou é um software customizável? Cabe ao legislador definir quais são os critérios, e não a autoridade fiscal, e eu entendo a ansiedade de tributar, afinal, a ansiedade de todos nós, estamos aqui discutindo soluções, mas não pode a autoridade fiscal, e se quer eleger critérios factíveis, simplesmente tributar, porque os critérios da solução de consulta 181 foram sempre que o software não estiver na máquina do usuário, estiver hospedado na nuvem, esse software é um software as a service. É basicamente isso, porque presume-se que há ali um serviço técnico desenvolvido. A presunção não gera tributação. O nosso sistema tributário não permite tal hipótese de incidência. É preciso que o legislativo funcione. E, para finalizar, também não me parece, como muito se espera, que seja o judiciário o salvador da pátria.
me preocupa bastante, porque, como o professor Carlos Adolfo bem falou, a problemática, já finalizando, Marta, prometo, a problemática do ISS mostra que aquela máxima que no Brasil nem o passado é certo é perfeita. Hoje nós convivemos com uma súmula vinculante número 31, que diz que ISS só incide sobre obrigações de fazer, e nós temos duas repercussões gerais julgadas, a do leasing e a do ISS, que dizem que o conceito constitucional de serviço, o conceito é constitucional de serviço, não é mais uma unidade do CTN, é o conceito constitucional que nós não podemos, expressamente, poderia abrir aspas, no acórdão do plano de saúde, que nós não podemos mais ter atividade econômica sem tributação. Isso já tinha sido indicado pelo Supremo quando julgou a IPI na importação de veículo automotor, quando traz aquele trecho da brilhante desembargadora Letícia Melo, aqui do TRF, que julgaram aqui no TRF caso idêntico, fazendo alusão à economia digital, dizendo que não é mais possível haver na economia fato jurídico e econômico sem tributação. E eu vou finalizar com em amor à dialética, uma provocação reflexiva. O professor Fernando disse, e eu sigo os seus ensinamentos já há muito tempo, que não haveria mais espaço para cumulatividade. E na economia digital essa deveria ser uma preocupação. Eu vinha defendendo, depois de uma discussão acalorada, mais uma vez com o Sérgio, porque o destino sempre quis que nós estivéssemos juntos, hoje não, nesse tema, que o Sérgio uma vez me disse que em discussões internacionais a impressão que ele tinha é que o PIS/COFINS cumulativo era o que existia de mais moderno, e o Simples Nacional também, por serem sistemas cumulativos. E eu fiquei em choque, eu quase não conseguia falar quando ele disse isso. Falei, Sérgio, não é possível que a gente vai voltar a essa estaca. E depois discuti muito com o professor Luiz Eduardo Chueire, também num seminário que nós estivemos juntos aqui no Rio de Janeiro, eu mudei de ideia. E eu mudei de ideia porque não é mais possível se conviver com um sistema tributário sem previsibilidade, sem segurança. O empresário prefere pagar mais sabendo quanto vai pagar do que ter um sistema tido como perfeito, não cumulativo, que permita todas as deduções, seja qualquer método, subtrativo, direto, indireto, e ter autuações cotidianas. Nunca saber o que vai pagar. Estávamos discutindo ontem, aqui no Congresso, depois do Congresso, o problema do ISS, local da prestação, do estabelecimento, que ninguém consegue resolver. Há quanto tempo nós temos ISS no sistema tributário brasileiro? O Brasil ele precisa garantir previsibilidade, senão ele não vai avançar. Muito obrigado.